Bom, então agora nós vamos para as atividades de língua portuguesa. Nós faremos das páginas 39 até a página 42. Hoje também iniciaremos uma nova unidade de língua portuguesa, que são aqui, olha só. Quem conta um conto aumenta um ponto. Começa com a imagem das crianças aqui na biblioteca. E vendo lá, olha, os contos de fadas, contos de carochinha, contos de africanos, contos indígenas, contos de assombração. Então, lembrando de colocar a data também, né? 3/10/2021. Nesse capítulo, você vai ler, ouvir e contar histórias. Roda da conversa. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Você conhece alguma história correspondente às plaquinhas presentes na imagem de início do capítulo? Qual? Então, vocês vão voltar lá naquela página, né? Olha, e ver aqui se vocês conhecem alguma história referente a essas plaquinhas, tá? E escrevam o nome da história. Letra B. Que tipo de conto você costuma ler ou ouvir? Conto de fadas, conto de assombração, qualquer uma daquelas plaquinhas ali que está em cima. Você tem preferência por algum tipo de conto? O que vocês mais gostam de ouvir ou de ler? Relembre com os colegas algum conto e depois conversem sobre as questões propostas. Pense aí num conto que você conhece muito e você vai responder sobre esse conto, tá certo? Olha, se a história que você lembrou é longa e curta, se ela tem muitos ou poucos personagens, que conflito vive o personagem central da história, que acontecimento muda o rumo da história, como foi resolvido o conflito. Todas as histórias, elas têm essas etapas aqui, não é? Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão escolher aí uma história, qualquer uma, vocês vão colocar o nome aqui, ó, dessa história, tá? E aí vocês vão responder as perguntas de acordo com essa história. Se ela é longa e curta, se tem muitos ou poucos personagens, que conflito que vive o personagem, porque todas as histórias têm um conflito e depois tem uma solução. Então, vocês vão escrever aqui do lado das letras. Pesquise na biblioteca ou na sala de leitura da escola livros de contos. Depois, escolha um conto para ler em casa. Combine com os colegas e professor um dia da semana para contar a história que leu. Nós faremos quando vocês estiverem na sala, tá bom? Amanhã, então, a gente pode escolher um livro e vocês levarem para ler. E vocês registrarão o título do conto que vocês lerão aqui. Então, amanhã a gente escolhe isso aqui e vocês, na próxima aula, vocês escrevem a resposta. Conto. Leia silenciosamente o texto. O baú secreto da vovó. Quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. Na noite em que descobri o baú da minha avó, eu estava em Santos. Trovejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse: Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto. Nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó o abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? Olha lá o baú da vovó, o medo dela já passou. Uma régua esquisita, respondi. Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola levava uma batida na palma da mão. Não acredito. E por que a senhora guardou esse treco horrível? Para lembrar que a gente precisa ser mais forte do que as injustiças. Olhe, meu dedal preferido. Foi com ele que eu costurei esta roupa. E ela me mostrou um vestidinho como uma espécie de shorts por baixo. Você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô. Você nadava de vestido? Sim. E era considerada atrevida, mas foi assim que conquistei seu avô. Nadando de roupa? Eu vinha de uma família pobre, seu avô não. Ele lia, gostava de dançar. E de nadar também? Sim, e por isso fiz este maiozinho. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol.
Fingi que tinha perdido o chapéu no mar. Ele, como era um cavalheiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. Foi assim que vocês começaram a namorar? E logo me casei. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade. E o maiô, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olha essa caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu. Não é linda? Vovó mostrou para mim outros objetos e assim foi descobrindo que se não fosse o mar que eu temia, não haveria o encontro de meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo, o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Olha que história bonita. Quem escreveu foi a Heloísa Prieto, O Baú Secreto da Vovó, disponível nesse site da Nova Escola. Se vocês precisarem voltar novamente para ler a história, né, para responder as perguntas, vocês voltem, tá certo? Uma história linda, não é verdade? Número 2. Sobre o enredo da história, responda oralmente e depois registre as respostas. Do que a menina tinha medo, lá no começo da história? B. Qual era a reação da menina quando sentia medo? Lembra que ela fala lá no começo? Ao invés de chorar, ela fazia o quê? Letra C. Em que momento a avó chamou a neta para ver o baú? Letra D. Em que lugar a menina estava quando a vovó contou que tinha um baú de segredos? Então, todas essas respostas estão lá no texto. Vocês voltem no texto e procurem as respostas. Lembrem, né, de usar a letra cursiva, de usar a letra maiúscula no começo da frase e o ponto final. Letra E. Por que motivo a vovó resolveu mostrar o baú de segredos para a sua neta? Qual foi a intenção da avó? Por que ela fez isto? Letra F. Onde ficava o baú da vovó? Ela guardava em um lugar, né? E ela fala na história também. Letra G. Escreva o nome dos objetos do baú que a vovó mostrou para a neta. Tem as plaquinhas aqui, olha. A vovó mostra algumas coisas que ela até confunde, né? Ela confunde isso aqui com uma régua, não é uma régua. Ela confunde isso aqui com um vestido, não é um vestido. E esses dois aqui, ela falou o nome correto. Então, é só escrever o nome dos objetos, tá? Aí vocês voltem na leitura, aproveitem para observar, né? Olha, por que foram usados o travessão nesses momentos? Por quê? Nós vamos produzir um texto na sexta-feira, olha lá que legal, né? Para que vocês possam fazer corretamente. Olha os parágrafos, o espaço que tem aqui, aqui não tem, olha, porque é continuação. O travessão que foi usado porque a vovó está conversando com a neta. Vocês observem também que a vovó e a neta não falam, né, no mesmo travessão, que o travessão não é usado no meio das frases. Olha lá, nós só encontramos o travessão aqui no começo, tá certo? Leiam a história mais uma vez, para que possa ajudar a responder. Então, hoje começamos um novo capítulo, tá bom? Por hoje é só, então. Beijos, até amanhã. Tchau!